Sexoterapia, para quem gosta de falar, para quem gosta de fazer e até para quem não gosta. Após 32 anos casada com o seu primeiro namorado, Isabel descobriu que estava sendo traída. Na época, com 56 anos, viu seu mundo perfeito desmoronar. Pediu divórcio, pegou o que era seu e se mudou. De cidade e de vida. Resolveu resgatar a autoestima se inscrevendo em um site de relacionamento e viu que era admirada e desejada por muitos homens. Experimentou pela primeira vez na vida o sexo casual e adorou. Depois de transar com 32 caras diferentes, um para cada ano em que foi casada, escreveu um livro. Recentemente, aos 64 anos, estrelou um documentário em que narra e mostra em cenas picantes detalhes da sua vida sexual. É essa história que vamos contar hoje aqui no Sexoterapia, um espaço criado por Universal UOL para falar de sexo e relacionamento. Nessa quarta temporada, vamos mergulhar em uma história por vez. Eu sou Marina Bessa, editora-chefe de Universa, e ao meu lado, Ana Canosa, psicóloga, terapeuta sexual e prova viva de que uma mulher de 50 anos ainda está inteiraça. Não, Ana? É isso aí, querida. Tudo bem? A todos, um beijo a todos e a todas. E é o seguinte, se você tem mais de 50, de 60, de 70, 80, este podcast é para você. Se você é jovem, esse podcast também é para você saber como chegar lá e para respeitar a sexualidade do seu pai, da sua mãe e da sua avó. É isso aí, hoje com a gente, Isabel Dias, a dona da história que abre esse episódio. Tudo bem, Isabel? Tudo ótimo. Primeiro, eu agradeço muito, porque cada vez mais eu percebo que estão abrindo as portas para as avós, para os avós, para mostrar que se é 50, 60, 70, não importa. O desejo mora dentro da gente. Então, obrigada pela oportunidade. Isabel, quantos anos você tem hoje? 65. 65. E você se casou com quantos anos? Eu me casei com 23. Ele não foi meu primeiro namorado, foi meu primeiro homem. Mas você casou virgem, é isso? Pois é, eu casei virgem. Entendi. Ele foi o meu... Não virgem, ele foi o meu primeiro homem. Que eu demorei para casar e tudo, mas ele foi o meu primeiro homem. E a partir daí eu não conhecia mais nada, era ele e só ele. E era boa a sua vida sexual com ele? Ué, eu não conhecia outra coisa, dá certo? Eu achava o máximo, dá certo? E só depois que eu fui avaliar, que não era tão banquete assim, sabe? Devia ser um hot dog. Devia ser um hot dog de carrocinha na esquina. Mas o que era o sexo para você nesse tempo que você ficou casada, esses 32 anos? Olha, nesse tempo que nós ficamos casadas, nós tivemos um período muito bom de sexo. Mas nós não tínhamos variações, nós não tínhamos o trabalho sexual que o casal tem que ter, até de evolução, porque 3 filhos e 32 anos depois, você não pode fazer papai e mamãe e achar que está tudo bem. Então, não tinha nada. E um fato que eu me lembro bem, uma época eu comprei uma lingerie mais transada, etc. E assim, ué, o que é isso? Como que é isso? Sabe? Então, não tinha esse estímulo da gente evoluir junto com o sexo. Não tinha. Isa, fala, Ana. Não, eu acho só que Isabel... Eu ia aqui, tô doida para saber tudo dessa história. Eu acho só... falar.
que a Isabel ela está trazendo uma questão que é muito da geração dela, né? Que é essa questão do sexo muito ligada à procriação, à manutenção do desejo masculino, né? Algumas mulheres e homens tiveram a sorte de se envolver sexualmente e ter dado química e ter funcionado, porque você imagina, né, você se casar com alguém para toda a vida, porque tinha essa ideia romântica do relacionamento, e não bate a química sexual, né? Com pouco aprendizado sobre isso, né? E não com esse olhar de desenvolver o erotismo no casamento. Isso não era uma proposta do relacionamento no século XX. Né? No início do século XX não era assim. Né? Então, não tinha essa proposta de, nossa, nós vamos nos inteirar sexualmente. Tinha uma proposta de, tá bom, vamos fazer sexo. Né? E as mulheres menos ainda. E isso, né, se você vai pensar em toda uma geração das pessoas que continuam casadas, né, com aquele parceiro, com aquele que foi o primeiro parceiro sexual da vida delas, se você não, como a Isabel, tem a oportunidade de conhecer um mundo diferente depois disso, ela vai contar pra gente toda a história, você tem que ter essa luz dentro do casamento de que o sexo pode ser alguma coisa diferente para você, nessa vida, viver uma boa experiência sexual, né? Mas, vai na questionar a figura masculina. Né? Vai questionar a figura masculina. O sexo era o homem quem definia. Você não podia nem saber muito. Porque se você soubesse muito, já vinha o questionamento, né? E o questionamento, aonde você aprendeu, o que você está fazendo, porque era bem o que a Ana falou, era a mãe dos filhos, era procriação. E muita mulher, depois que tem os filhos, passa a ser a Virgem Maria, né? Com a minha mulher eu não posso fazer, porque ela, antes de ser mulher, ela é mãe dos meus filhos. E a minha geração tem isso muito enrustido, muito. Ter essa percepção e querer mudar durante um casamento, né, Ana? Também não sei se como é que você tem que ter uma antena do mundo, do momento em que a gente vive, muito, muito boa para começar esse assunto com seu parceiro e tentar viver o sexo de uma outra forma, né, Ana? É porque eu acho que tem uma coisa de uma relação, uma dinâmica estabelecida. Se a mulher ela tem uma posição na questão do desejo, e no desejo de todas as formas, no desejo de trabalhar, no desejo de sair, de viajar, de estar com as amigas e de transar diferente, né? Se ela não se coloca durante toda a dinâmica relacional, né, fazer essa virada depois da maturidade, ela precisa de coragem, ela precisa de autoestima, ela precisa, né? Porque não é fácil. Porque, veja, quando você estabelece uma relação de casamento na ideal romântico no século XX, até, né, a metade do século XX, você tem o quê? Qual é o compromisso do indivíduo? É manter o casamento. A manutenção do casamento era o que se queria, a todo custo. E não, assim, desejar ter novas experiências. Agora, todas as mulheres queriam ter novas experiências. Isabel, eu não sei se você viveu isso, você ouviu pessoas, as suas amigas, mas é muito interessante como as mulheres da sua geração, casadas por muito tempo, e que tinham, assim, inquietações e insatisfações no relacionamento, medo de falar para o marido, medo de melhorar, tinham um refúgio amoroso. Esse refúgio amoroso era um sujeito, normalmente, era um sujeito lá da escola, da época da escola, o primeiro namoradinho, ou um cara, um vizinho que deu uma paquerada, um cara do açougue, um amigo do marido, um cunhado, sei lá, alguém que rolou um certo... E que essa mulher não teve essa relação. Ou ela teve um pouco antes, numa coisa de namorado. Então, na hora em que ela se vê insatisfeita, ela vai e foge. Nossa, se eu tivesse ficado com fulano lá de não sei da onde, e fica vivendo isso no plano do amor meio platônico que não aconteceu. Por não ter coragem de virar. Falando isso.
Eu já vi a minha avó falando isso. E olha que ela foi casada por mais de 60 anos com meu avô. E ela já me falou, não sei porquê, eu tinha um namoradinho, não sei se eu devia ter casado com seu avô, olha só. E eles eram um casal bem harmonioso. E porque eu tinha um namoradinho, sabe? Como você teria sido, né? E a minha geração, as minhas amigas, você pode até fazer, você não pode falar. Você tem que se esconder. Você não tem que parecer uma pessoa fiel. Você tem que aparecer, não ser. Então, um problema que eu tive na separação foi isso. Não separa, não separa, bota ele no outro quarto, deixa ele pular o muro e você fica aí com o cartão Platinum, viajando todo ano. Gente, eu tinha metade da minha vida pela frente. Isabel, conta pra gente, como foi essa história? Como foi quando você se descobriu traída? Então, na verdade, 5 anos antes da separação, eu recebi uma ligação de uma moça me dizendo que era namorada dele. Eu falei, imagina, você é louca, imagina, ele é um cara tão honesto e ele viajava muito pela carreira. E, não, você está louca. E não tive coragem de falar com ninguém. Eu fui falar com ele. E é óbvio que ele negou. É mentira, essa mulher é louca, é mentira, não sei quem é. Mas eu achei que foi um momento em que nós merecíamos nos dar uma segunda chance. E aí nós fomos para terapia de casal, fomos conversar mais, fomos conviver. E passados 5 anos, eu viajei. E quando eu voltei 40 dias depois, viajei sozinha, porque ele nunca podia viajar comigo. Ele era sempre muito ocupado. E quando eu voltei, ele estava muito bonzinho. Bonzinho no sentido, nós vamos viajar mais, nós vamos mais para teatro, eu vou sair mais com você. Eu falei, opa, aí tem, isso é culpa. E quando a gente vai atrás e você tem 30 anos de convivência, você sabe, você sente. E aí você começa a pensar, nossa, faz mais de um mês que eu não transo, nossa, ele passou o sábado fora, nossa. E aí você fala, então é isso. E eu, no caso, me sentia a perfeita otária, a burra, porque eu falava, como que eu não vi antes? Como que eu não percebi? Porque eu tinha tanta segurança da nossa vida em família que nós íamos, que não importava se a gente transasse uma vez por semana, uma vez cada 15 dias, uma vez por mês. Eu já tinha passado a menopausa, tá certo? Tem todo o desconforto da menopausa, que toda mulher que já passou sabe. E eu falava, não é possível, tá certo? Nós fizemos planos, e eu acho que aí é que pegou, porque nós fazíamos planos para o futuro. Ele me seduzia com planos para o futuro. Então, eu achava o casamento indo para o buraco tudo normal. Até que... Mas e aí? Você descobriu e como foi? Como isso abalou a sua vida, assim, depois quando você voltou e descobriu todos esses novos casos, né? A partir daí, acabou minha vida. E acabou no sentido, eu não trabalho, eu não tenho renda, eu tenho uma família, o que eu vou dizer para os outros? Eu moro numa cidade do interior super provinciana, conheço todo mundo, o que vai ser de mim? E aí
ele não queria separar. É aquela coisa, não, eu juro, eu prometo, foi a última vez, nunca mais, eu escrevo, eu registro. Falei, não, chega. E como eu estava numa idade que, pela própria projeção de vida, nós vamos viver até os 80, 85, 86, 90. Eu tinha metade da minha vida para viver. Eu falei, bom, eu vou sentar no sofá, fazer crochê e assistir novela. E eu, sabe, quem é essa? Porque eu, na juventude, eu era uma pessoa super antenada, só que eu fui me apagando no casamento. Eu fui vivendo atrás dele, e acho que muito também por poder, por dinheiro, por facilidade. Eu sempre abri a mão da minha vida pela carreira dele. Ai, precisamos mudar para Angola. Para tudo vai para Angola. Precisamos morar na Venezuela. Para tudo vai para a Venezuela. E aí, de repente, eu me percebi sem um futuro da Isabel. Eu tinha um futuro do casal. Da Isabel eu não tinha. Eu falei, bom, fudido por fudido, fudido e meio. Então, eu não tenho mais nada a perder. Eu já tinha perdido minha vida, meu futuro. A gente vai continuar ouvindo a história da Isabel após o intervalo. A gente já volta. Olá, eu sou o Jairo Bauer e estou no Conexão Viva Bem, o novo programa do UOL. Segunda a sexta, tudo o que você precisa saber para ter uma vida mais saudável e equilibrada. Sempre na companhia de convidados especiais, a gente vai falar sobre temas como cuidar do corpo, da mente, dos relacionamentos em tempos de isolamento social. A cada dia, um novo tema, novos convidados e novas formas de transformar sua rotina. Conexão Viva Bem comigo, Jair Bauer, todos os dias às 10 do UOL. Não perca! Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Ana, a gente estava ouvindo aqui a história da Isabel, ela acabou de contar para a gente como foi duro descobrir a traição e como ela se percebeu assim, né? Perdida e tendo que recuperar um pouco a vida dela. Você ia comentar alguma coisa sobre isso? Na verdade, eu ia comentar essa coisa da virada, né? Eu acho que entre os 40 e 50 anos tem um pouco essa... A mulher, ela adquire uma questão de maturidade, você já se conhece, você já passou por várias coisas. E tem, eu acho, eu não sei se a Isabel concorda comigo, mas tem um clique, sabe? Ou a pessoa fala, essa é a minha vida, e eu vou me contentar com esta vida, seja boa ou não seja, e é isso que eu quero, eu vou ficar nesse casamento, eu vou ficar com esses netos e tá tudo bem. Ou a pessoa diz assim, gata, tchau, vaza, né? Porque também já vi várias pessoas darem virada, não só mulheres, mas homens também, e as guinadas são na esfera do trabalho e são guinadas na esfera da sexualidade, sabe? Na esfera do amor, da realização, do tipo, chega, não quero mais isso, acabou. É quase como se eu não precisasse mais exercer papéis que querem que eu exerça, que eu sou a mulher do fulano, que eu sou a mulher do ciclano, que eu tenho que andar assim ou assado. Eu tive um caso no consultório, Isabel, você falou de umas... do esconder-se, né, que na sua geração é muito comum, que foi muito curioso. Foi uma senhora, 60 e poucos anos, e ela começou, o começo da sessão, primeira entrevista, ela falando, olha, eu sou muito fechada, eu sou muito dura. Então ela foi dizendo que ela tinha sido super educada de maneira muito rigorosa pelo pai, pela mãe, que ela foi brincar com a irmã de corpo, sabe, essa coisa de médico, o pai bateu nela, e que ela virou uma repressora dos filhos. Então os filhos estavam dentro de casa, já jovens, namorando, na sala, ela ficava passando, oferecendo café, meio que controlando a sexualidade deles, e ela falava assim, eu sou muito dura, e eu vim aqui porque eu preciso melhorar, não consigo nem fazer um sexo oral no meu marido, eu gosto do meu marido, mas assim, eu sou muito...
meia hora. Passou meia hora, ela virou e falou assim, então, mas com meu amante, eu faço tudo. Olha, eu faço sexo anal, ele gosta que eu coloque o dedo no ânus dele. Menina, é um negócio, agora esse primeiro... Gente, juro por Deus, eu falei assim, quem é essa mulher? Assim, ela incorporou, foi muito... Eu até escrevi esse caso no meu livro, com a anuência dela, tal. É uma pessoa que eu gosto muito. Ela tinha uma coisa bem dividida. Metade era a mulher, dona de casa, mãe, que não conseguia, não fazia nem sexo oral no marido, até por vergonha. Não era nem porque o marido reprimia, mas era a imagem interiorizada da mulher casada e mais madura. Ela interiorizou aquilo. Agora, o dia que foi o único homem que ela teve fora do relacionamento, que ela encontrou esse cara, que também tinha sido o cara da faculdade lá de trás, e que ela se libertou, ela foi viver isso, então ela vivia essa dualidade, sabe? E muito, muito curioso, eram duas mulheres falando na mesma sessão. Foi muito legal. E aí depois a gente foi trazendo essa mulher mais erotizada para o casamento. Foi um processo muito interessante. Isabel, como você descobriu esse seu lado erotizado depois que você saiu do interior e veio morar em São Paulo, né? Nesse pontapé aí, deu um chute em tudo que tinha e foi viver uma vida nova? Então, eu senti que eu tinha perdido tudo. Eu estava com a autoestima tão baixa que eu achava que eu não tinha mais nada para perder. Então, o que eu ia perder de sair com alguém, de conhecer? Eu não tenho dúvida que esse processo todo começou porque eu falei, eu vou me vingar. Ele falou que eu sou uma porcaria, que eu não arrumo ninguém, que eu não sou mulher para homem nenhum, tem interesse, e eu vou me vingar dele. E eu sempre, a vida inteira, eu falava, se você me trair, eu vou te trair com seu melhor amigo. Mas o melhor amigo dele não valia a pena. Tá? Então eu falei, quer saber? Eu vou para o... tem um site do namoro, eu vou para o Par Perfeito. E a hora que a coisa começou a andar, porque a simples troca de mensagem, o bate-papo, o interesse, já foi me mostrando que eu não era tão porcaria quanto ele achava, mas eu tinha um bloqueio corporal fundamental, que eu tinha certeza que eu não ia passar de uma tela de computador, que nunca eu teria coragem de me mostrar com peito caído, com estria na barriga, com celulite. Gente, com 60 anos, até a Madonna, né? Vocês estão vendo. Então, não tem como. Eu tinha a certeza. E essa certeza que eu tinha, que eu nunca teria coragem de me despir para um homem, me levou para o café. Bom, eu vou tomar um café com ele, porque transar com ele eu não vou mesmo. Tá certo? Com certeza. Até que eu descobri que não é bem assim, né? Que, de repente, tudo aquilo que você ouve, o que você sente, e a hora que você entra numa cama, você fala, bom, a minha celulite, cadê? Eu sou Miss Brasil. Ô, Isabel, olha só, você está falando de uma coisa super importante. Quando a gente fala, você já tinha passado pelo processo da menopausa, né? Não é isso? É. E a menopausa, ela de fato, ela é um fenômeno marcante que marca o fim reprodutivo, da capacidade reprodutiva feminina, e por conta disso, a gente tem um decréscimo hormonal que que vai desafiar a mulher com alguns sintomas e também na resposta sexual. Então, a gente tem perda de lubrificação, algumas mulheres mais, algumas mulheres menos, a pele, né? O próprio orgasmo, às vezes, ele demora mais a chegar, embora ele possa ser bastante intenso, né? E a baixa de desejo mesmo, que
que acomete muitas mulheres na menopausa. Então, a gente sabe que o fenômeno da menopausa é um fenômeno importante. Mas quando a gente vai fazer, por exemplo, quando você lê pesquisas sobre menopausa, acho que aí tem duas coisas que eu quero chamar a atenção. Que, infelizmente, as pesquisas sobre menopausa, elas vão na patologia ainda, sabe? É difícil você encontrar pesquisas que vão perguntar para mulheres na menopausa quais são os ganhos, como é que elas vivem. Então, normalmente vai pesquisar a disfunção, a patologia. Então, isso já é um viés das pesquisas ruim. Agora, tem uma outra coisa que a gente observa quando vai pesquisar menopausa e resposta sexual, o que se observa é que, assim, as mulheres, embora tenham todas nós questões hormonais, quando elas são motivadas pelo sexo, parece que a menopausa acabou, parece que volta tudo, aí lubrifica, usa outro, que é uma coisa assim que você percebe que o seu corpo é capaz de responder, né? Porque você está extremamente motivada. Foi assim que aconteceu com você também? Foi exatamente isso. Da primeira vez que eu ainda saí com um cara mais novo, morrendo de vergonha. Eu falava para ele, apaga a luz. Ele falava, não, imagina, eu quero te ver. A hora que eu cheguei em casa e eu fechei a porta, eu falei, meu Deus, quem é essa adolescente? Porque é exatamente o que você falou. É uma descarga de dopamina, de adrenalina que ferve. E ferve por quê? Porque você passa a se enxergar como a mulher que você era. A menopausa pouco me interessou. Na hora do vamos ver, tá certo, a menopausa eu sinto muito, mas ela ficou lá para trás. Então, isso é muito importante. E outra coisa que você acabou de falar, quer dizer, a mulher ainda fala tecnicamente da menopausa, mas não praticamente. Nós temos tanto recurso hoje, mas a gente morre de medo de discutir. É isso aí. Se fala muito pouco, né, gente? É muito tabu ainda. Eu estava... até um documentário que eu ia recomendar, que eu vou recomendar aqui no final do programa, mas eu estava assistindo esse fim de semana um mini documentário sobre mulheres falando sobre a menopausa, e aí eu me liguei também disso, porque quando a gente não está, né, agora, como eu tenho 41 anos, eu falei, nossa, não está muito longe, né, talvez eu já tenha que começar a me preparar, vai começar a mudar alguma coisa em breve e tal. E como ninguém conversa sobre isso, e aí eu me liguei aqui com a minha mãe, assim, e a minha mãe é uma pessoa super aberta, ela fala mais do que eu gostaria de ouvir, assim, muitas vezes. E ela não me falou sobre menopausa, não sei como foi para ela o processo de menopausa. As mulheres têm vergonha de falar disso, né? É um tabu ainda. E como a Isabel está falando, então você tem recurso de fisioterapia pélvica, você tem laser intravaginal para você poder manter a saúde da vagina. Você tem um monte de recurso hoje, né, para justamente você poder ter uma vida sexual ativa. Eu sou filha de uma mulher que rompeu com o casamento aos 40 anos de idade. Minha mãe hoje tem 80 anos. Numa época, eu era a única filha de pais separados da escola, né? E a minha mãe falou, acabou, galera, né? E a minha mãe namorou, gente, mas assim... Imagina eu com 16, 17 anos, e a minha mãe trabalhava de manhã à tarde, fazia faculdade à noite e passava o final de semana nos bailes, porque ela sempre adorou dançar. Minha mãe namorou muito depois. E aí, quando eu perguntei da menopausa, ela falou assim, eu nem senti, eu estava trabalhando, nem lembro se eu tive alguma... Eu estava trabalhando e cheia de namorado novo. Eu estava trabalhando e namorando, eu nem me lembro. Então, teve isso. Ela falou, eu acho que eu tive alguma coisa, mas agora está pior. Né? Mas eu acho que tem isso, né? Essa coisa de você ser muito desejante na vida que ajuda, né, Isabel? Não, e time que treina joga melhor, gente. Isso a gente tem que aprender com os esportistas.
Tá certo? E aí, Isabel, falando nesse treino, como foi? Como foram os próximos passos? Porque quando você escreveu o livro, já tinham sido 32, não é verdade? Como foi que você evoluiu? Era sexo casual? Você teve namorados? Como foi sua vida a partir daí? Olha, eu diria para você que foi desde o cara que eu conheci e que eu falei, por que não? A hora que ele falou, vamos jantar? Vamos. Ah, mas nós vamos jantar num motel? E por que não? Até o cara que quis casar. Eu diria para você que eu tive tudo. E aí eu pude, com esses caras, discutir um pouco da fantasia. Porque já que eu não tive essa experiência de discutir fantasia, sexualidade dentro do casamento, eu fui discutir fora e fui aprender, tá certo? O que eu nunca tinha aprendido. E um dos caras, tá certo? Uma noite eu vesti um casaco preto, uma bota, uma meia, sem nada, e cheguei na casa dele. E foi o máximo. Por quê? Porque eu fui me dando a chance de fazer aquilo que eu nunca tinha feito, mas que eu tinha curiosidade. Porque o que vocês falaram no início, a gente se retrai muito, a gente se segura, só que todo mundo tem uma outra mulher dentro de si. Não é, Ana? É isso mesmo. Isabel, deixa eu te fazer uma pergunta, assim, uma curiosidade a partir do que eu observo. A gente sabe que, na realidade brasileira, e isso em outros países também acontece, os homens têm uma tendência, os homens viúvos, solteiros, divorciados, né, ou mesmo os casados, eles maduros, eles têm uma tendência de se interessar por mulheres mais jovens. Nós estamos falando de maioria, não estamos falando de todos os homens, até porque você apareceu naquele documentário que eu achei o máximo aquele homem. Achei tão excitante, Isabel, menina do céu, achei lindo, de verdade. Olha, aquela cena de vocês dois é de um bom gosto, de uma sensibilidade, e ela é muito excitante no sentido, assim, sabe, do erotismo. Mas é uma realidade os homens buscarem mulheres mais jovens, né? Por conta, inclusive, dessa masculinidade construída, né, de que o corpo da mulher tem que ser o corpo jovem, o corpo esteticamente bonito é o corpo jovem, não é o corpo da mulher madura. Como é que você, na sua experiência, como é que foi isso? Quer dizer, os homens com quem você saiu, eu entendo que foram homens de diversas faixas etárias, mas o que você observou desses homens? Conta pra gente assim. Os homens ficavam embasbacados com você, que mulher é essa? Ficavam incomodados com você, perdiam a ereção com você, os jovens curiosos, como é que foi? Olha, eu diria para você que tem de tudo um pouco. Quando eu comecei a receber mensagens, eu me senti a última bolacha do pacote, porque tinha muita gente interessada. Parte dos interessados, óbvio, era casado e queria uma transa, queria uma aventura para a hora do almoço. Tinha muito jovem que tem a fantasia da mulher mais velha. É amiga da minha mãe, é minha professora. Então, tem sim. E tem aqueles caras, e isso eu senti muito, porque bate-papo, inteligência é afrodisíaco, né? Então, se você chegar lá, tá certo? E tiver um bom papo, uma boa conversa, não tem como. Agora, eu tive, sim, experiências de o cara ser maravilhoso, de outro estado, um cara ótimo, na tela. Quando ele veio para São Paulo, não rolou. E isso é uma coisa que eu aprendi
a falar nesse processo. É não. Não quero. Eu não vou fazer porque você quer. Eu não vou transar com você. Então, eu diria para você que a metade dos 32, porque cá entre nós, não foram 32. Foi um pouquinho mais, né? Porque alguns ali não mereceram. Não valia alguns não eram meio. Isso aí, não valia escrever, Marina, tá certo? Agora, a metade é meu amigo até hoje. Me manda mensagem, e por conta do documentário foi uma loucura, porque reapareceu gente que eu nem imaginava que eles estavam me seguindo. Isabel, isso eu queria saber. Você se expôs bastante, né? No livro e depois no documentário, que todo mundo que está ouvindo esse podcast vai correr lá para assistir, que é o Acende a Luz. A gente dá essa recomendação novamente lá no final, mas que tem cenas eróticas, inclusive, né? Você se expôs pra caramba. Como foi isso? Você, com seus filhos, a Ana estava falando no começo que, né, dos pais com vida sexual, como pra gente sempre isso é difícil. Na sociedade, que você temia tanto da sociedade lá do interior, que não queria que te julgasse. Como foi esse processo? Não só de se aceitar, mas também de mandar todo mundo se ferrar e resolver não esconder nada da sua vida. Então, eu comecei a escrever na terceira pessoa. Ela foi, ela fez, ela deu. E meu filho, que é escritor, na época morava fora. E ele ainda falou, mãe, o que você está fazendo? Estou escrevendo. Escrevendo o quê? Uns contos eróticos, umas coisas diferentes. Manda que eu quero ler. E ele logo se tocou, que era eu. Daí, quando ele me botou na parede, eu falei para ele, quer saber? Eu vou me dar um conto, porque para mim eram contos de uma terceira pessoa. Eu vou me dar um conto para cada ano que eu passei. E ele, mãe, bota tudo na primeira pessoa. Porque isso é você. E eu demorei. Na hora de assinar o livro, eu falei, bom, eu posso botar um pseudônimo, João da Silva. Daí nós discutimos muito com o editor e com ele, porque no sentido, ficção qualquer um pode escrever. Agora, você dá o exemplo e falar, eu fui, eu fiz, eu estou aqui, eu assinei. Eu fiquei com muito medo, mas eu achei que era a melhor saída. Tanto que, quando saiu uma matéria, e saiu no UOL, porque sim, foi essa matéria, gente, quebrou a internet. Ficou o fim de semana todo lá bombando. Eliane Trindade, tá certo? Eu recebi algumas mensagens de amigas me dizendo, nossa, eu li uma matéria, uma moça tão parecida com você. Não diga, é verdade. E eu tive amigas que me deletaram no Facebook, porque eu passei a ser uma péssima companhia. Só que, como o mundo vira e as coisas evoluem, hoje, com o documentário, com a venda dos direitos do livro para filme, tá certo? Eu tenho amigas que estão me adicionando, que de repente eu passei a ser cult. E as amigas te recorrem a você para tirar dúvida? Ficaram instigadas e querendo trocar ideias com você? Como Pouquíssimas. Mas eu entendo até a posição delas, porque eu era assim também. Eu era quadradinha. Eu, quando casal,
no clube restrito, limitado, a gente não aceitava a mulher separada, desquitada, sabe, divorciada. Por quê? Porque era um risco. Nós nunca enxergávamos. Eu saí da caixinha assim, tá certo? Eu passei a ver o mundo de outra forma. Não é o título do mulher casada que vai me fazer. Eu continuo aquela pessoa lá do fundo, com aqueles amigos, tá certo? Só que eu tenho uma liberdade muito maior. Não vou nem dizer se é do que eles, mas a minha liberdade é muito maior. Eu acho que a Isabel está falando de uma coisa também, que acho que 2 coisas que eu queria apontar, né? Primeiro, que não é todo mundo que dá conta de tanto desejo assim, né? Às vezes, por que as amigas às vezes não recorrem? Porque às vezes não dão conta, né? Porque a Isabel é muito desejante, então ela vem, ela traz, assim, como é que ela vai olhar para a própria sexualidade diante de uma mulher que está se descobrindo? Então, nem sempre é fácil, é que nem divórcio, né? Quer dizer, quando um casal de amigos nossos do grupo, tá todo mundo casadinho, alguém divorcia, minha filha, porque se o outro divorciou, é capaz que eu possa também. Se o outro traiu, é capaz que a minha mulher também traia. Então, assim, vamos dizer, o desenlace daquele grupo, né, que anda tudo direitinho, quadradinho, incomoda muito, porque faz você refletir sobre a sua própria vida, e nem todo mundo dá conta da liberdade. A gente sabe, porque às vezes é difícil ouvir. É difícil ouvir uma amiga que está super feliz se você não está. Né? É difícil entender se você tem uma vida... Às vezes é o parceiro que não quer que vai ficar perto da Isabel. Então tem isso. A segunda coisa que eu quero dizer é que o filho da Isabel, ele foi incrível, que não é o habitual. Porque os filhos, eles ficam controlando a sexualidade dos mais velhos e dos idosos. Veja, por exemplo, as casas de repouso. Qual a casa de repouso que você conhece que permite o idoso fazer sexo dentro da casa com o outro da casa? Não permite. Não permite. Por que a casa... Eu não sabia disso, mas também nunca tinha pensado sobre isso. Olha só, que permite. Então, assim, primeiro porque parece que essa ideia de que o idoso tem que ser tutelado. Alguns, de fato, tem que ser, dependendo se há uma senilidade, uma doença mais, né, debilitante, que a pessoa perde a capacidade de raciocinar. Mas muitos não são. A boa parte das casas de repouso ignoram a sexualidade do idoso, porque vai dar... Gente, e daí? Quer dizer, então separa quarto de mulher, quarto de homem, não pode ter encontro, não pode transar, não se fala do uso do preservativo. Quer dizer, não era mais legal que a gente pudesse falar sobre isso? E se você tiver lá um idoso que está vivendo contigo e tu está a fim de ficar junto, como é que faz? Não pode se divertir? Tem que ser agora criança de 12 anos? Então, assim, eu entendo que existem restrições, eu entendo que a casa de idosos também tem dificuldade, muitas vezes, para lidar com isso. Não é isso? Você vai também ter dificuldade. Mas eu acho que é preciso falar sobre, e as pessoas nem falam sobre. Os filhos, a mesma coisa. Desculpa, mas já vou terminar. Os filhos também é a mesma coisa, né? Quer dizer assim, como é que eu vou permitir a minha mãe namorar com uma pessoa? Como é que eu faço? Minha mãe não pode sair. Imagina, 70 anos. E aí vem tudo aqui, né? Ela vai ser enganada. A gente sabe até que, às vezes, as pessoas mais velhas são presas de pessoas que querem usurpar dinheiro. Isso acontece também, né? Os Dom Juans da vida. Mas não dá para tratar como criança, gente. E os filhos, às vezes, ficam... Porque também eles querem manter a mãe como a figura daquela que vai cuidar dos netos, porque isso me garante que eu tenho alguém de backup para me ajudar. Então, é muito melhor que eu tenha uma mãe e um pai velhinhos, bonitinhos em casa, para eu poder recorrer sempre que eu quiser emocionalmente e para poder ajudar a criar os meus filhos, do que eu ter uma mãe sassaricando, gata, viajando, saindo. Então, também tem, sabe, uma manutenção desse modelo que garante aos filhos, né, um sossego emocional e um sossego de conveniência.
Eu queria saber da Isabel. Isabel, como que é o sexo hoje para você? Assim, qual é a diferença do sexo aos 60 anos, aos 65 anos, do sexo que era antes da menopausa ou mesmo durante os seus 50 anos? O que mudou? Olha, hoje eu acho que você primeiro precisa tomar cuidado com o ciático, né? Então, eu costumo dizer que você não pode mais fazer, tá certo? Aquelas posições Kama Sutra, que você trepava no lustre, o cara vinha, não dá. Tem que ser mais contido. E, às vezes, eu diria para você que não é nem o contido, mas a calma. O conhecimento nos faz até, e isso para mim é muito real, aqui sim, ali não, devagar, não sai daí, né? Que era coisa que eu, quando jovem, não fazia. Então, o conhecimento do seu corpo te permite até falar, olha, desliga o abajur, porque eu só vou tirar a camisola a hora que eu desligar. É um direito que você tem. Eu tenho casos de homem que transaram de camiseta, porque não queriam mostrar a barriguinha. E eu vou achar horrível? Não, foi ótimo. Foi ótimo. Nem sempre o mais bonito, o mais malhado, é o melhor sexo. Às vezes o cara está velhinho e tudo, e, no entanto, a química é muito melhor. Muito melhor. Mas e o orgasmo, Isabel, muda? Olha, para mim, o orgasmo, ele passou a se estender. Talvez ele não seja tão intenso e curto. Ele é maior. Então, o maior que eu digo você começa, transa, daí você já tem um prazer indescritível que não chega a ser orgasmo, mas que você fala, eu não quero chegar no final, porque tá bom demais. E aí você vai segurando aquela sensação que é bem de batimento cardíaco, tá certo? Para, porque ainda não está na hora. Para, porque eu quero te aproveitar mais um pouco. Então, isso eu senti. Não é aquela obrigação, eu tenho obrigação de gozar. Não, você não tem obrigação de nada. Você tem a obrigação de ter uma transa gostosa. Se chegar lá, se todo mundo gozar, tá ótimo. Se não, tá certo? Você dorme de conchinha, amanhã cedo você começa de novo. Isso que a Isabel está falando é uma coisa muito importante. Ela está falando que a resposta sexual na terceira idade ela fica mais lenta para homens e mulheres, né? Então a gente tem que, mas a gente muitas vezes tem mais tempo também para aproveitar isso, né? Então um homem, por exemplo, que não toma medicação para ereção, né? Ele pode ter porque ele não pode, por exemplo, né? Ele pode perder a ereção no meio do caminho, porque o corpo dele, por mais que ele esteja excitado, né, não sustenta aquilo num determinado momento, não é a resposta que a gente tem aos 30 anos. Mas tudo bem, então é o que a Isabel está falando. Quando você tem conhecimento, porque o que acontece também é assim, as mulheres tiveram uma percepção sobre o desejo do parceiro, as mulheres heterossexuais, a partir da ereção. Então elas faziam uma leitura. O cara teve ereção, é porque eu sou desejada. O homem ela teve lubrificação, está pronta. Então, era assim que funcionava o sexo antigamente, né? Aí, imagina essa mulher, 30 anos ela está acostumada assim. Aí, esse homem começa a perder a ereção, porque ele está com 60 anos, porque ele precisa de normalmente ele precisa de uma coisa mais toque do que visual. Então, só o visual já não funciona. E não é porque não te deseja, não acha você bonita. É porque o corpo não responde. Então, essa mulher, se ela não tem abertura,
E esse homem, se não tem conhecimento, eles começam a se afastar, porque o cara fica arrasado porque perdeu a ereção, arrasado, e ela fica arrasada porque ele não teve uma ereção. Então, é porque... Aí, se ele percebe que ela está com pouca lubrificação, ele fica arrasado. E aí, esse casal na terceira idade, se ele tomar como parâmetro a resposta sexual anterior, eles se afastam e vão deprimir e vão parar de fazer sexo. Agora, se eles entenderem que o corpo muda e que a gente pode fazer sexo de outro jeito, que não precisa necessariamente gozar assim, que pode dormir de conchinha, que pode abraçar, que vai precisar da medicação, que vai usar o lubrificante, que começa, vamos dormir, depois a gente continua, quem sabe, daqui uma semana e está tudo bem, e vamos aproveitar o carinho, o afago, a conversa, muda toda a perspectiva. Você não precisa ter obrigação. Então, o fato, você tira esse fardo da obrigação. Eu tenho que ir porque ele está com pau duro, tem que ser agora. Não, não tem que ser. Acaba o tem que ser, sabe? Isso é uma coisa que eu sinto muito, muito. E é cada vez melhor, né? Porque fica leve. A mulher carrega tanta culpa que até da brochada do homem, a culpa é da mulher. Não, não é não, tá certo? Você, broxou, não faz mal, amanhã você consegue, mas não para. Me deixa. Tá certo? É isso. Ai, gente, essa conversa é muito boa, daqui a pouco a gente vai ter que terminar, mas eu não posso deixar de perguntar sobre o documentário, Isabel. Como foi para você gravar aquelas cenas? Você foi convencida disso? Você quis fazer? Gente, a Isabel aparece nua e fazendo sexo no documentário. Como foi isso, Isabel? Então, eu conheci a Paula Saqueta, que é a grande, né, mentora, porque eu digo que talvez se não fosse a Paula eu não tivesse a coragem. E o Renan Fluiman, que é o diretor, e a Paula me falou da ideia. E ainda eu falei, imagina, eu não sei, eu sou uma porcaria, sabe aquela coisa do eu representar? Ela falou, você não vai representar, você vai ser você. E aí me veio, por que não? Tudo que eu posso fazer, eu já contei no livro. Eu falo nas palestras, eu me mostro, por que não? E eu estava numa época com o Caetano, que é o gostosão que a Ana falou, tá certo? O Caetano é um cara fantástico, fabuloso, ele topou de primeira. Eu acho que a Paula e o Renan foram muito cuidadosos em, primeiro, limitar sempre a equipe que estava dentro do quarto. Eu, de verdade, eu não me senti constrangida em momento algum. E a Paula me deixava claro, você vai até onde você quiser. E eu fui até onde eu quis. E dando um spoiler, tá certo? A hora que eu fiquei sozinha no quarto, eu falei, isso é encenação, não foi, tá certo? Então, é uma sensação que eu saí, eu falei, gente, como tudo isso é bonito. Agora, que eu fiquei morrendo de medo, Marina, não tenha dúvida. A hora que me falaram, vai sair, sabe, no universo novo, eu falei, meu Deus, vai sair, eu estou quase nua. E aí? E aí foi lindo, foi emocionante, eu assisti chorando várias vezes, porque eu falo, nossa, aquela mulher de 8 anos atrás não é essa, sabe? Quanta vantagem eu dei para minha vida, sabe? Quanto plus. E hoje, eu vou ser bem honesta para vocês, eu agradeço ele ter me traído.
porque foi a minha chance de me descobrir. Ô, Isabel, essa vingança deu certo? Eu quero saber assim, como é que... Porque você começou pela vingança e você se descobriu no caminho, né? Então, o dar certo para mim, e aí egoisticamente eu te digo que deu sim. Eu descobri uma nova carreira, eu descobri uma nova mulher, eu estou ajudando as pessoas, porque toda hora eu recebo mensagem, tá certo? De gente me dizendo, nossa, eu tenho 35 anos e estava acabada. Meu TED tem 500 mil views, tá certo? E as pessoas me falam, gente, se uma mulher de 60 anos pôde, por que eu não posso? É isso aí. E é isso que eu quero mostrar. Ninguém precisa sair dando alucinadamente, mas você tem que fazer alguma coisa por você. Você tem que pensar que você é inteira, você não precisa de outro. Então, você não precisa passar por assédio, por humilhação, sabe? Por nada. Vai viver sua vida. Isabel, desculpa perguntar, só a última coisa que eu acho que é importante para quem está escutando a gente para esse tema, que é o seguinte: você sentiu a resistência dos homens no uso do preservativo? Porque também me preocupa um pouco o aumento de algumas infecções sexualmente transmissíveis na terceira idade, né? E muitos homens têm dificuldade de usar o preservativo com medo, inclusive, de perder a ereção. Eu acho que são duas coisas, Ana. Primeiro, a nossa geração dos anos 60, geração da pílula, o homem achava que não precisava usar preservativo. Então, nós aprendemos que o amor livre era a mulher se encher de hormônio, tá certo? Para ele ficar à vontade. Para mim, não tem conversa. Quem não quer brincar não desce para o play, tá certo? E isso eu falo para quem quiser ouvir. Eu não tive nenhuma aventura que eu não falasse. E a minha brincadeira você já imaginou se nós ficamos grávidos? O que vai ser? Nós vamos ter um neto em vez de ter um filho, tá certo? Então, isso é fundamental, porque como você mesmo falou, o crescimento é exponencial e com a mulher monogâmica, que o maridão traz para casa, tá certo? E contamina a mulher. Então, nesse ponto, eu vivo falando, não dá para não encapar, não dá. Quem não quiser brincar, não desce para o play. Sinto muito. Gente, chegamos ao clímax. Clímax. E aí, Ana Canosa, o que a gente aprendeu com tudo isso, com a Isabel Diva? A gente aprendeu a ser Isabel, meu bem. O que eu vou dizer depois de ter escutado a Isabel? Quem sou eu? Vamos lá, olha, a gente aprendeu que a menopausa é o fim da capacidade reprodutiva da mulher, mas não é o fim da sexualidade feminina. A gente aprendeu que a gente pode ter o exercício da sexualidade ao longo de toda a vida, desde que a gente tenha disposição, motivação e conhecimento. A gente aprendeu que a gente precisa respeitar a nós mesmos e nos desvencilharmos de papéis estereotipados que a gente acha que tem que corresponder para os outros e para a sociedade. A gente aprendeu que os pais fazem sexo, os avós também. 50% da população de idosos no Brasil faz sexo ao menos uma vez por semana. E que tem muita gente com menos idade que está fazendo menos sexo do que eles. Então, a gente aprendeu que a gente tem que respeitar, falar sobre sexualidade na maturidade e adaptar a resposta sexual às realidades de cada fase da vida.
E a gente aprendeu que a mulher pode se usufruir do próprio corpo e descobrir a sua sexualidade em qualquer momento, desde que ela seja desejante, corajosa e lúdica, como a Isabel é. Porque a gente aqui conversando com a Isabel vê a alegria e o entusiasmo que ela traz da experiência. E a experiência de vida tem que ter esse tesão. Isso é tesão. Isso é tesão. O resto é cosquinha na periquita. Adorei. Vamos para as nossas dicas? Foi bom para você? Isabel, esse é o momento em que a gente dá as nossas dicas de livros, de filmes. Você já deu tanta dica para a gente aqui, mas se você quiser deixar mais alguma dica para deixar a nossa vida sexual um pouco mais parecida com a sua, assim, se for possível. Gente, nós estamos na quarentena, no isolamento, diria para você. Mas ainda bem que eu me viro bem sozinha, viu? Se tiver alguém para esquentar meu pé, ótimo. Se não tiver... Então, vocês pediram. Olha, aqui, 32, um homem para cada ano que passei com você. Este, para mim, é o meu diário. Foi a grande chave da minha liberdade. E não por ser em 32 anos, porque às vezes você pode achar um só e esse te dá muito mais do que os outros todos da vida, desde que você se conheça, né? Então, isso para mim é ponto. Você falou de dica de filme. Bom, Acende a Luz, né, gente? Um documentário que, quando me chamam de atriz, eu falo, gente, eu atriz, nem pensar. Agora, filme. Só 30% dos filmes produzidos é que são feitos com a protagonista mulher. Agora, imagina, tá certo? Você tira Julia Roberts, as novinhas, então eu brinco que é Jane Fonda, Meryl Streep, que são as que têm um pouco de coragem de discutir empoderamento, sexualidade, né? É a própria série da Netflix que eu amo de paixão, que é Grace e Frank. Gente, é muito boa essa série. Que as duas são realmente duas mulheres velhas, sabe? Uma delas meio tarada, a outra malucona. É isso que nós somos. Nós não somos irmã Paula, só porque nós fizemos 60 anos. Muito bom, Isabel. Nossa, Grace e Frank é ótimo. Você falando, eu lembrei delas, a história toda. Tem essa história dos vibradores, né? E de como elas, é muito legal mesmo. Ana, e você? Tem alguma dica pra gente hoje? Várias. Olha só, o Grace e Frank, eu queria fazer ainda um comentário, porque tanto a Jane Fonda quanto a Lily Tomlin, elas são produtoras executivas. E o interessante é que, normalmente, quem faz conteúdo, inclusive com protagonistas idosos, são os jovens. Então, a realidade do idoso não é retratada, porque ela tem que ser trabalhada pelo idoso. Então, quem tem que falar também um pouco sobre a vida, do que acontece, é o próprio idoso. E isso não é um conteúdo de mídia, não é conteúdo de... Né, muito conteúdo não é sobre terceira idade, não é gerado pela terceira idade. Então, você vive uma representação. E eu acho que a gente... Então, aqui fica uma chamada, né, para que mais conteúdos de idosos sejam produzidos por idosos, como é Grace e Frank. Filmes, Método Kominsky, que é ótimo, que é com Michael Douglas, que são dois homens na terceira idade, é muito divertido, e eles falam, então, desse momento da vida, né? Filme Diário de uma Paixão,
que é um filme lindíssimo, né, de uma mulher com Alzheimer, né, e de um amor muito, muito, muito lindo, de uma relação, de um casamento. Um filme incrível, você tem que assistir esse, é um filme antigo, é um filme europeu, não é fácil de achar, chama Irina Palm. Eu não sei se vocês já assistiram esse filme, mas ela é uma mulher que ela tem 50 e poucos anos, e ela vai trabalhar como masturbadora. Porque eu assisti esse filme. Gente, esse filme é sensacional, é de uma sensibilidade, fala da hipocrisia das amigas, fala do renascimento dela a partir do trabalho, porque ela precisava da grana. Irina Palm. Tentem achar esse filme, que é muito bom. Tem um podcast que chama Aptare, que é um podcast voltado para a terceira idade, e tem alguns episódios sobre relacionamento amoroso, que vale a pena também escutar, né? E acho que os aplicativos também. Oi, fala. Ana, Lilian Ling, eu gravei um episódio para o Aptare sobre sexualidade. Ela é o máximo. É o máximo. Então, tem esses todos mesmo. E acho que é isso que eu queria. E eu assisti, sabe, um que é muito legal, mas eu procurei hoje e eu não encontrei nos lugares que... Como é que chama isso? De Netflix? Nos distribuidores. Nos distribuidores, que chama A Idade do Amor. Esse aí não é As Idades do Amor, tem um filme, é A Idade do Amor. É um documentário que eu assisti há 3 anos atrás, numa virada da maturidade em São Paulo, que é um documentário que fala sobre speed dating. É um cara que fez essa experiência com speed dating de pessoas de 60 a 70 anos e de 70 a 80, porque ele tem a mãe dele e ele ficava pensando, poxa vida, né? Falta momento de poder pegar pessoas que estão nessa idade para poder se encontrarem. Então, é um documentário muito lindo, A Idade do Amor. Você estava falando, eu nem ia indicar esse, mas eu lembrei daquele argentino, Elza e Fred também. É ótimo, muito bom. Amor de Paixão, também é muito legal. Mas o que eu queria indicar hoje aqui é um perfil no Instagram que chama Shit, é assim, S-H-E, de X e T no final. É um perfil criado para discutir o ageísmo mesmo e repensar o lugar da mulher que passa dos 40 anos. Eles têm um site também que é Shit Talks, SHET-ALKS.com, e elas produziram esse documentário que eu mencionei, que é o Menopausa. É um mini-doc, na verdade são algumas entrevistas, é um compilado de entrevistas de mulheres contando a experiência da menopausa, que eu achei muito legal de assistir e um perfil muito bacana de seguir no Instagram também. É isso, gente. Isabel, foi um prazer ter você aqui. Muito, muito obrigada. Imagina, o prazer foi todo meu. Foi uma delícia. Foi ótimo, Ana. Foi muito bom, como sempre. A gente se vê no próximo Sexoterapia. É isso aí, gente. Foi um prazer mesmo. Obrigada, viu? Até lá. Beijo. Até. Tchau, tchau. Siga o Universal UOL nas redes sociais e compartilhe com a gente a sua história. Quem sabe o seu dilema não é o próximo a ser tratado por aqui. Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br/podcasts. Sexoterapia tem apresentação de Marina Bessa e Ana Canosa. Edição de áudio, João Pedro Pinheiro. Reportagem, Fernanda Colaviti. Coordenação, Juliana Carpanês.